A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Hoje eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Creio que você vai ser muito tocado pelo Senhor por meio dessa palavra. Porque eu creio que há poder quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Há poder quando nós recebemos essa palavra e dizemos amém. E essa palavra nos transforma, essa palavra nos traz vida. E hoje eu creio que Deus vai falar com você de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo possa ter total liberdade em se mover hoje por meio da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos o nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor está conosco, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor ministra em nós e através de nós. Por isso, Espírito Santo, nós queremos o teu mover, nós queremos a tua glória, nós clamamos para que o Senhor nos encha do teu Espírito nessa hora. Sejamos cheios e mais cheios da tua presença e da tua glória por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que vocês tenham aí um bom dia na presença de Jesus. Aleluia. Hoje eu gostaria de falar sobre o milagre das vasilhas de azeite, de uma maneira que talvez você não ouviu, talvez você ainda não teve essa revelação, essa luz, né, que eu tive algum tempo atrás sobre esse texto da palavra de Deus, em que o profeta Eliseu ele é usado pelo Senhor de uma forma extraordinária, não é, para declarar uma palavra para aquela mulher que estava numa situação muito difícil, não é? E que apenas tinha ali um azeite, uma vasilha de azeite, e estava num problema muito maior que ela não podia solucionar na sua própria força, mas Deus fez um milagre. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa mulher e sobre o milagre que aconteceu com as vasilhas. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que hei de te fazer? Disse-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. A primeira coisa que ela disse é que ela não tinha nada, senão uma botija de azeite. É só isso que eu tenho. Ou seja, uma botija de azeite e nada, para ela, era a mesma coisa. Diante do quê? Do grande problema que ela estava. Seu marido havia morrido, tinha deixado dívidas. Aconteceu que agora os credores iriam levar os seus filhos como escravos. Ela não tinha como pagar. O que ela tinha era uma botija de azeite. E para ela, a botija de azeite não era suficiente para nada. Mas deixa eu te dizer, Deus, ele pega do pouco e transforma no muito. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que pega aquilo que nós achamos que não é nada e transforma aquilo em muito. Esse é o nosso Deus, é o Deus de milagres. Então, veja, talvez o milagre que você precisa está mais perto do que você imagina. Talvez está mais perto do que você pensa. Essa mulher não imaginava que o milagre estava ali dentro da sua casa, daquilo que ela considerava ser um nada. Uau! Não despreze o que você tem. Não despreze a sua vida, não despreze o que você tem de recursos, porque eu sei que pode ser apenas um pouquinho, que para você talvez seja nada, mas Deus pode multiplicar aquele pouco e transformar em muito. E olha o que a Bíblia continua dizendo. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então peça muitas vasilhas vazias e não poucas, ou seja, peça muito
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheia as vasilhas. Disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que milagre extraordinário que Deus fez. Esse é um milagre do suprimento, não é? Como Deus faz as coisas. Então quer dizer para você que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Essa fé que você precisa ter. Deus vai suprir. Com aquilo que você tem nas mãos, Deus vai usar e Deus fará multiplicar de uma maneira poderosa e gloriosa, né? Então, essa é a história do suprimento. Porém, não é sobre isso que eu vim falar. Somente. Essa foi apenas uma pequena introdução e a leitura do texto. Porque eu quero falar de algo que Deus tocou no meu coração há algum tempo atrás. E que isso tem muito valor espiritual nessa passagem. E eu queria, na verdade, enfatizar não simplesmente o milagre que Deus mudou a sorte, que pagou a dívida, que eles viveram do resto. Isso é bênção, isso é o Deus do suprimento. Mas eu quero ir um pouco mais profundo com você. Porque o foco dessa palavra está ligado às vasilhas. E é sobre essas vasilhas que eu quero falar. Porque, na verdade, essa vasilha aponta primeiramente para nossas vidas. Nós somos essa vasilha que precisa ser cheia, né? Então, essa é a história da vasilhas, ou das vasilhas que foram cheias. E vocês sabem que elas foram cheias de azeite. E o azeite aponta para o Espírito Santo. E então, o que nós podemos dizer é que, na verdade, nós somos essas vasilhas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele então aparece para os discípulos e ele diz: paz seja convosco. E a primeira coisa então que ele faz é sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento eles foram salvos, receberam ali o Espírito Santo como habitação deles. Agora o Espírito Santo habitava neles. Mas depois, mais na frente, Jesus diz: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então lá em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do azeite. Aleluia! E então eles começaram o ministério, não é? Então, e aí muitos pensam que ser cheio do Espírito Santo é apenas uma única experiência, mas na verdade não é. Se você for ver no capítulo 4, essa história do Pentecoste aconteceu no capítulo 2, mas no capítulo 4 diz que eles foram cheios do Espírito Santo novamente. Ou seja, a nossa vida é uma vida para ser cheia do Espírito Santo. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que Deus deseja é que nós sejamos essas vasilhas que estão cheias de azeite, que são cheias do Espírito Santo. E aí você vai ver que Jesus só começou, esse milagre aqui que nós vimos dessa mulher, só começou porque ela tinha o quê? Azeite na botija. Ou seja, tinha o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Jesus também só começou o ministério depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Lembra que desceu a pomba, né? E depois a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Ou seja, ele foi cheio do Espírito. Os discípulos também não começaram o ministério sem que antes eles fossem o quê? Cheios do Espírito. Aí a gente vai ver Paulo. Paulo também, antes de começar o seu ministério, ele também foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. E olha, eu vou te dizer, por muitos anos, talvez uma das primeiras músicas que eu aprendi em inglês foi uma música que, traduzida, diz, isso em inglês, diz: se o senhor quer usar qualquer coisa, usa-me. Pega as minhas mãos, os meus pés,
toque meu coração. Se o Senhor quer usar qualquer coisa, usa-me. E eu, desde a adolescência, eu orava, Senhor, me usa. Me usa. Me usa. Que eu seja usado pelo Senhor. Que eu seja útil nas tuas mãos. Me usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Fiz essa oração muitas vezes. Mas você sabe de uma coisa? O resultado de sermos usados pelo Senhor passa primeiramente por uma vida cheia do Espírito Santo. É muito bom quando você ora para que Deus possa te usar. Continue orando. Mas mais do que orar para que Deus te use, ore para que você seja cheio. Ore para que você se encha do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, inevitavelmente você será usado por Deus. A vasilha que tinha azeite, ela pôde transbordar na vida de outros. Pôde passar para a vida de outros, e de outros, e de outros, e de outros, e de outros. Então, você sabe, o que Deus espera é que você seja cheio do Espírito. Amém, Jaqueline? Que você seja cheio do Espírito. Para quê? Para que você possa transbordar na vida de outros. É inevitável, quando você está cheio, você vai transbordar. E aí, não é você pensando, nossa, como eu posso ser usado, como Deus pode me usar. Não, apenas se preocupe em como você pode ser mais cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio dele, mais você vai transbordar a vida para a vida de outras pessoas. Mais você vai ser um instrumento nas mãos de outros. Então, o que nós precisamos é de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, essa é a verdade, essa é a realidade. Você sabe, nós como pastores, né, temos um grande desafio, né, de convencer os irmãos a estarem aqui ouvindo a palavra, a ler a Bíblia, a orar. Isso é um desafio de um pastor. Porém, se nós pastores soubéssemos que se nosso pessoal for cheio do Espírito Santo, nossos irmãos amados, queridos, forem cheios do Espírito Santo, eles vão desejar as coisas do alto. Eles vão querer se aproximar mais e mais do Senhor. Eles vão ter uma vida mais entregue ao Senhor. Então o que nós precisamos é, na verdade, sermos essas vasilhas cheias do Espírito Santo. E eu espero que nós não sejamos poucas, mas muitas. Como o profeta disse, não poucas, mas muitas. Então eu espero ter muitas vasilhas perto de mim, para que eu possa transbordar da vida de Deus em mim, do fluir do Espírito Santo na minha vida, para transbordar na vida de outros, em o nome do Senhor Jesus. Mas também, então essa vasilha primeiramente aponta para nós, que precisamos ser cheios, mas também essa vasilha aponta para alguém que está disponível. Por que eu falo isso? Porque não basta ser uma vasilha, ela precisa ser uma vasilha vazia. Deus não pode encher uma vasilha que já está cheia de outras coisas. Então veja, aqueles meninos, aqueles filhos, aquela mulher que pegou ali vasilhas emprestadas, ela não pegou vasilhas cheias, porque não tinha como encher de azeite e estar cheio de outra coisa. Você entende? Então ser uma vasilha simplesmente não é o mais importante. O mais importante é ser uma vasilha que está vazia para ser completamente cheia, de fato, da glória de Deus, da presença de Deus, para ser cheio do Espírito Santo. Então tem que haver uma disposição de buscar ser cheio. Mas para isso você tem que se esvaziar. Tem que haver então essa disposição de ir até o Senhor para ser cheio do Senhor. É estar disponível. Mas se você está cheio com tantas atividades, tantas coisas, tantas prioridades, que horas que você vai parar para ser cheio do Espírito? Verdade ou não é? Se você está ocupado, se o seu coração está ocupado com tantas coisas, se o seu tempo está ocupado com tantas outras coisas, qual é o momento que você vai parar para ser cheio do Espírito Santo? Então, não adianta. Não adianta você apenas ser uma vasilha, mas não estar disponível. Disponível para ser usada, para ser útil. Entende?
Então isso é muito importante, isso tem muito valor espiritual, quando você apenas entende que você está disponível. E você vai para o Senhor, porque você quer ser esse vaso cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de ouvir uma história de um professor que foi fazer um experimento com os seus alunos, e ele então pegou uma vasilha e colocou algumas pedras, né? Umas pedras maiores. E aí perguntou para os alunos, está cheia essa vasilha? E aí os alunos falaram, nem tanto ainda. E aí, então ele pegou pedras menores e que foi caindo ali entre as pedras maiores. E aí daqui a pouco ele perguntou, e aí, agora está cheio? Eles falaram, agora está cheio. E aí então ele pegou um cascalho, pedras menorzinhas ainda, e foi colocando, que caiu entre as pedras, entre aquelas pedras maiores, e foi entrando nos espaços. E aí ele perguntou, e agora? O que vocês entenderam disso aqui? Não, é que já está cheio. E aí, então ele pegou areia. E colocou areia. A areia entrou pelo cascalho, pela pedra, pelas pedras maiores. E aí, encheu ali. E ele perguntou, tá cheio? Ele falou, agora encheu. Aí ele pegou água. E derramou então a água. E aí, depois que ele derramou a água, eles falaram, agora tá cheio. Então ele perguntou, qual a lição que vocês aprenderam? Aí um já falou rapidamente, falou assim, na vida sempre cabe mais alguma coisa. Ele falou, pode ser que sim. Pode ser verdade, apesar que aqui não tem mais o que fazer. Mas o que eu quero deixar de lição, aquele professor disse, é que se eu não tivesse colocado primeiro as pedras grandes, elas não poderiam ser colocadas agora. Deixa eu te dizer, a nossa pedra grande é o Senhor Jesus, com certeza. Mas do que no contexto nós estamos falando aqui, é a nossa vida cheia do Espírito. Você deve começar a sua vida sempre buscando ser cheio do Espírito Santo. Você e eu precisamos dar espaço para que primeiramente sejamos cheios do Espírito. E depois o Espírito Santo vai nos conduzir. E depois o Espírito Santo vai nos guiar. Depois o Espírito Santo vai nos conduzir a uma vida abundante. Mas o que nós precisamos é priorizar. Priorizar ser cheio do Espírito Santo. Priorizar uma busca. Priorizar uma entrega. Você está aqui pela manhã. Você que está aqui ao vivo, né? Bem cedo. Glória a Deus. Você está priorizando. Você está colocando a palavra em primeiro lugar. Você está colocando o Senhor em primeiro lugar. Né? São os primeiros minutos do seu dia. Você está colocando valor. E dizendo, Senhor, eu sou teu. E eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero colocar, primeiramente, o Senhor no meu dia. Eu quero começar o dia priorizando o Senhor. Colocando o Senhor no centro da minha vida. Isso é tão importante, tão fundamental. A vida cristã abundante passa por uma vida cheia do Espírito Santo. E ter uma vida cheia do Espírito Santo passa por uma disposição de colocar prioridade. Colocar o Senhor como nossa prioridade. Entende? Isso tem muito valor. Eu espero que você entenda isso. Agora, são muitos que estão envolvidos com tantas coisas. Até mesmo dentro da igreja. Tantas atividades. Mas esquecem da maior e mais importante atividade, que é ser cheio do Espírito Santo. E depois que nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, à disposição para servir em qualquer lugar, em qualquer área. Às vezes tem irmãs que não estão tão afim de trabalhar no ministério infantil. Mas sabe por quê? Porque falta ser cheios do Espírito. Porque o dia que forem cheios do Espírito Santo, haverá uma disposição tremenda e vai ver valor. Falou, olha, eu sou uma vasilha cheia de azeite. Essas crianças são vasilhas muito abertas e vazias para serem cheias do Espírito Santo também. E vão encontrar valor em ministrar na vida delas. Por quê? Porque estão transbordando. E sabe que ali vai ser uma oportunidade de transbordar na vida delas. Quando você entende que você é cheio do Espírito Santo, você vai se dispor a servir ali na porta da igreja, recebendo os irmãos,
porque você sabe que ali você vai dar uma palavra profética para os irmãos. Você vai abençoar a vida deles, o culto que eles vão participar. Você vai ser um canal poderoso da parte do Senhor. Quando você estiver arrumando as cadeiras, você vai arrumar dizendo: Senhor, as pessoas sentarem aqui vão ser cheias do Espírito Santo, vão transbordar da tua presença, vão ser cheias da glória do Senhor. Sabe, quem é cheio do Espírito Santo pode ser qualquer coisa, qualquer atividade. Ele está fazendo para a glória do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, mova aqui hoje, faça aqui hoje, Senhor, assim como o Senhor tem movido na minha vida, move na vida dos meus irmãos, assim como o Senhor tem movido e enchido a minha vida, que eu possa também ser um instrumento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Quem é cheio? A vasilha disponível, que colocou Deus em primeiro lugar, colocou o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo em primeiro lugar. Amém, irmãos? Quantos estão comigo aqui, digam amém. Terceira, vasilha vazia pode também significar o desprezo por parte de outros. E é verdade. Você sabe, não há glória em vasilhas vazias, não é verdade? Tanto é que quando eles saíram para pegar as vasilhas dos vizinhos, certamente eles lembraram daquelas vasilhas que há anos estavam guardadas lá. Não é verdade? Imagina os meninos indo buscar a vasilha: me empresta a vasilha. E aí, pra quê? Não, apenas precisamos de umas vasilhas. O profeta pediu pra gente. E aí então elas lembraram, sei lá, daqueles potes de sorvete guardado, né? Ou aquelas vasilhas que há anos as pessoas ali não usavam mais. Mas foram com essas que o milagre aconteceu. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, e às vezes as pessoas olham para nós, que buscamos a Deus, que vivemos por evangelho, vivemos para fazer a vontade de Deus, que priorizamos as coisas dos céus. Eles olham-nos com desprezo, mas foram nessas vasilhas que o milagre aconteceu. Veja, eu quero dizer para você, por mais que o mundo não te valorize, porque você vive a sua vida também como eles, trabalhando, mas no final de semana você ainda trabalha para o Senhor ainda mais, fora o tempo que você ainda gasta durante a semana com o Senhor, né? Você investe tempo com Ele. Então, você sabe, para o mundo é desprezo, mas para o Senhor, com certeza é glória, e o nome do Senhor será glorificado, e você vai ser recompensado pela sua disposição em estar fazendo a vontade de Deus. Então não se preocupe, o mundo não vai te aplaudir porque você está fazendo a vontade de Deus, porque você está buscando as coisas dos céus, não. Mas sabe de uma coisa? Diante de Deus você tem muito valor. Diante de Deus você tem muito valor. Né? Como diz aquela canção, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Né? Então, pelo fato de você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio dele, esse é o seu valor. É o tesouro dentro do vaso. E o tesouro é o Senhor. É a presença de Jesus. É a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que te faz realmente alguém importante nessa vida. Não é o quanto você tem, é quem você tem. Entende? É a presença do Senhor. É o Senhor ali contigo. Agora, essas vasilhas também não era para ser poucas. Era para ser muitas. Por quê? Porque Jesus quer encher a muitos. Essa é a verdade. Deus quer encher a muitos. Deus quer encher você. Deus quer encher seus amigos. Deus quer encher sua família. Deus quer nos encher da presença dele. Então a minha oração é: Senhor, enche-me, mas também enche a muitos. Enche a muitos. Coloque muitos ao meu redor, para que eu possa também ser um canal para ministrar na vida deles, para enchê-los do Espírito Santo, da presença de Jesus, da glória do Senhor. Então que Deus nos dê muitos, em nome do Senhor Jesus, ou muitas vasilhas dispostas a serem cheias do Espírito Santo. E essa é a minha oração. Nós vamos ver esse mover nos nossos dias em nome de Jesus. De muitas vasilhas sendo cheias do Espírito Santo. De muitas vasilhas recebendo o azeite. A presença gloriosa de Jesus. E você faz parte desse mover em nome do Senhor Jesus. Você faz parte dessas vasilhas que estão cheias do azeite, do Espírito Santo, e vai encher muitos outros. Sua célula, sua igreja, onde você está, sua família, será cheia do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Agora, deixa eu dizer algo.
antes de nós sermos cheios, precisamos nos esvaziar. Não é verdade? E eu quero finalizar com esse ponto. São muitas coisas que tentam ocupar o nosso coração. Quando Abraão ele fez poços onde saía água que ele bebia e dava para os seus animais ali, aconteceu que, com o passar do tempo, ali os seus inimigos, então, entulharam os poços. E Isaac, depois, ele foi desentulhar os poços que os inimigos tinham entulhado. Então, o inimigo, ele tenta nos entulhar de coisas, nos encher de coisas, de problemas, de situações, de preocupações, de tantas coisas, para que a gente não seja cheio do que realmente importa, que é sermos cheios do Espírito Santo. E eu queria apenas citar para você algumas coisas que você deve se esvaziar. Primeiro, das paixões da carne, né? Amados, exorto-vos como peregrinos, forasteiros que sois, a vos abster das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma. Então tira de lado tudo aquilo que é carne, né? 1 Pedro 4, versículo 2, para que no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Também outra coisa, não seja ou tire toda a embriaguez da sua vida. Lucas 21:34, acautelares ou guardai-vos por vós mesmos, que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então não deixa você se embriagar com essas coisas do mundo. Também tira toda a ansiedade da sua vida. Olha, a Bíblia diz, olha os pássaros, eu tenho cuidado deles. Vocês valem mais que os pássaros. Também tira todo o medo. O amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Se esvazie do medo. Creia que você foi amado, perdoado, justificado. Você não precisa mais viver debaixo do medo. Também da inquietação, as coisas da vida, né? Lucas 10:41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Ou seja, Marta estava inquieta. Ela não estava sendo cheia do Espírito Santo, ou cheia de Jesus naquele momento. Apesar que Jesus estava tão perto, estava na sua casa. Mas ela não estava desfrutando de Jesus na sua própria casa. Porque você pode estar na casa onde Jesus está, mas ainda não desfrutar de Jesus. Por quê? Porque está inquieto. Não está rendido, descansando aos pés de Jesus. Outra coisa, a dúvida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, se você está em dúvida, a dúvida te impede também de ser cheio do Espírito, ser cheio do azeite do Senhor. Então, você tem que esvaziar dessas coisas para que o Senhor possa encher você. Para que você seja uma vasilha disponível, aberta para receber o enchimento do Espírito Santo. Para que você possa depois ser útil nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você. Não é? A palavra das vasilhas que foram cheias de azeite. Você é essa vasilha e que precisa ser cheio todos os dias do poder do Espírito Santo. E eu quero orar por você. Para que você seja cheio hoje. Para que agora mesmo haja um transbordar do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós oramos nessa hora. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos. Pai, na plena certeza de que o Senhor está conosco. Confirma a tua palavra com o mover do Espírito na vida dos meus irmãos. Agora mesmo, onde eles estão, eles possam ser cheios do Espírito Santo. Se você ora em línguas, aí mesmo onde você está, ora em línguas. Ora em línguas nessa hora. Tenha um momento agora de você, apenas pela fé, ora em línguas. Deixa o Espírito Santo ministrar. Se você ainda não ora em línguas, fala para o Senhor, Senhor, me enche. Me enche de uma forma extraordinária hoje.
Me dá uma experiência nova com o Senhor. Renova em mim o teu poder, a tua vida. Eu quero mais do teu Espírito. Eu quero mais. Eu quero ser essa vasilha que se dispõe a ser aberta ao Senhor. Fale para o Senhor nessa hora: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Enche-me com a tua presença. Enche-me, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor fluindo como rios de águas vivas no meu interior. Uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da alegria, cheia do amor do Senhor, que tudo isso é produzido pelo Espírito Santo. Fala para o Senhor: Senhor, enche-me mais, enche a minha casa, enche os meus filhos, enche a minha igreja, enche os meus irmãos do teu Espírito, da tua presença. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, flua a tua vida, flua a tua glória, flua a tua presença. Aonde os meus irmãos estão, Deus, eles recebam vida. Recebam no teu poder agora. Recebam o enchimento do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo agora, no poder do nome do Senhor Jesus. Pai, quero declarar que há um transbordar de azeite sobre a vida deles. Agora mesmo eles recebem do toque poderoso do Espírito Santo, da presença gloriosa do Senhor, a unção do Senhor. Oh Deus, inunda o coração deles de uma forma poderosa e gloriosa. Oh Espírito de Deus, há mais do Senhor para ti, meu irmão. Há mais do Senhor para ti, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem um novo derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Uma nova fome, uma nova sede pela busca, pela glória de Deus, pela presença de Deus já está sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba onde você está o fogo do Espírito. Receba onde você está o toque da presença do Senhor. Sinta o Espírito Santo te encher nessa hora de uma forma poderosa, e comece a profetizar, e comece a declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa serão cheios do Espírito Santo todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, a minha casa é cheia do Espírito Santo, os meus filhos são cheios do Espírito Santo, os meus irmãos, a minha célula é cheia do Espírito Santo, a minha igreja é cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Ora, balabás. Ó Espírito Santo de Deus, eu declaro vida, eu declaro o poder do alto, eu declaro a unção fresca, eu declaro um derramar poderoso do Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos. Agora mesmo uma unção que é um refrigério, que é um bálsamo no coração deles. Oh Deus, eu sinto essa presença que traz-nos refrigério, que nos traz paz, que nos traz a fé para crer em algo novo, e um novo derramar do Espírito Santo, um novo derramar da presença gloriosa de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, eu apenas profetizo e declaro vasilhas cheias do Espírito Santo, vasilhas cheias da presença do Senhor, vasilhas cheias da glória de Deus. Que se levante centenas e milhares e milhões de vasilhas cheias do azeite, cheias do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que haja um grande mover, um grande derramar da glória de Deus, da presença de Deus sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, nós nos esvaziamos de tudo aquilo que nos impede de fluir, de todo entulho que por acaso tentou nos impedir de fluir. Eu declaro que é retirado agora em nome de Jesus. Eu declaro que agora o coração dos meus irmãos estão completamente abertos para receber vida, abertos para serem cheios do Espírito Santo, abertos para se encher da paz do Senhor, da alegria do Senhor, que vem pelo Espírito de Deus em nós. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor Jesus, oh Espírito Santo, a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito em nós é que faz toda a diferença. Oh, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos e te bendizemos. E te bendizemos, ó Espírito Santo. Oh, apenas seja cheio do Espírito Santo falando.
declarando, orando. Peça ao Senhor, Senhor, me enche como nunca antes. Me enche, me faz transbordar do teu Espírito. Aí onde você está, seja no carro, seja na sua casa, seja onde você estiver, apenas receba o toque do Espírito Santo e fale, profetize e declare: ó Espírito Santo, aleluia. Há um transbordar do Espírito sobre a sua vida agora. Aonde você está, receba. Aonde você está, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Tem azeite se multiplicando. Então que Deus ache em nós essas vasilhas dispostas a serem cheias do azeite dele. Porque não há falta de azeite. Quanto tem vasilha, tem azeite sobrando, tem azeite transbordando. Por isso, Senhor, transborda mais e faz de nós uma fonte inesgotável de vida para outros. À medida que nós somos cheios, nós venhamos transbordar outros, venhamos ministrar outros, venhamos a falar, a liberar palavras de vida a outros que precisam, que estão vazios hoje, mas que podem ser cheios do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro nessa hora pelos meus irmãos, para que eles recebam vida e vida abundante do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uau, glória a Deus, glória a Deus. Meu desejo era poder continuar aqui. Com certeza eu vou continuar depois dessa live. Mas que Deus possa te encher mais e mais, todos os dias, todos os dias. Ore, sempre para que seja cheio. E o resultado é que você vai ser útil nas mãos do Senhor. Ore para que você seja essa vasilha cheia, cheia de azeite. E Deus vai colocar pessoas ao seu lado para que você possa transbordar na vida delas. Em nome de Jesus. E eu oro para que sejam muitas vasilhas. Para que Deus te dê muitas vasilhas. Porque há muito de Deus sobre a sua vida. Muito de Deus sobre a sua vida. Quanto mais você tiver do Senhor, mais você crê que o Senhor está transbordando a sua vida, mais também Ele vai colocar pessoas ao seu redor para que você seja uma fonte a transbordar na vida delas. De uma forma muito especial, de uma forma muito tremenda. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que amanhã tem mais. Inclusive amanhã tem oração pela manhã para os homens, né? A gente ora aqui toda sexta. Então, tem alguns homens que vêm na minha oração aqui comigo. Quero esperar você aqui amanhã comigo às 6 da manhã, né? E vai ser uma grande bênção. Mas também, pessoal da nossa rede aí, nós vamos ter nosso celulão à noite e vai ser um mover do Espírito também. Vai ser um transbordar da unção e do poder do Espírito. Amém, Jaque? Espero você lá, todos vocês aí da nossa rede, que está por aqui, em nome do Senhor Jesus. Até o aniversário também, amanhã também é meu aniversário, por sinal, aleluia. 30 de maio, glória a Jesus. Vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe vocês ricamente. Tenha um dia cheio do Espírito Santo, amo vocês. E não deixe de compartilhar com outros aquilo que você tem recebido aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço.